Você assistiu a série Adolescência na Netflix? Não se fala de outra coisa, né? É chocante a história do Jamie, um adolescente de 13 anos que mata uma colega na escola e responde por homicídio. Já parou para pensar sobre as diferenças do tratamento daquilo que seria um crime atribuído a um adolescente na Inglaterra e o que seria uma situação de adolescente em conflito com a lei no Brasil? Vamos entender um pouquinho essas diferenças e revisitar essa série que deixou todo mundo minimamente espantado aqui no Pensando Direito. Vem comigo. Jamie Miller é um adolescente na Inglaterra que tem 13 anos de idade e se descobre na série que ele teria matado uma colega de escola. A série é sensacional, filmado com uma pretensão de plano sequência. Você tem aquela sensação de uma tensão crescente, justamente porque o diretor imprime ali o que seja uma sequência de imagens, todas elas gravadas sem interrupção. Aproveitando aqui uma oportunidade que me foi dada pela jornalista Ana Maria Campos, aqui de Brasília, um dos principais nomes do, talvez, o mais importante jornal local, que é o Correio Brasiliense. Ela me indagou a respeito de uns pontos dessa série, eu respondi a ela explicitando o que eram essas diferenças e quero aproveitar e trazer aqui também essas reflexões para o Pensando Direito. É bem interessante notar que na Inglaterra, aliás, melhor dizendo, no Reino Unido, que abrange a Inglaterra, você tem um sistema de imputabilidade penal ou de responsabilização penal bem diferente do que nós temos no Brasil. Lá, uma pessoa pode responder por crime, olha só, a partir dos 10 anos de idade. Entre 10 anos de idade até os 14, para a lei penal, essa pessoa é considerado child. E dos 14 até os 18 anos, essa pessoa é tratada como young person. Entre os 18 e os 21, ela igualmente faz jus ao que seria algo assemelhado à nossa atenuante. Mas olha só que situação interessante. Entre 10 e 14 anos, ou mesmo entre 14 e 18 anos, essa pessoa pode ser responsabilizada penalmente por aquilo que realiza. É um sistema de imputabilidade bem diferente do nosso. Inclusive, essa situação é aferida a partir de estudos e abordagens psicológicas que aparecem na série. Você tem lá no curso da série, uma das possibilidades de abordagem é justamente o estudo psicológico a que se submete o Jamie para se saber da possibilidade dele ter consciência daquilo que realizou e a aptidão para responder por esse ato. E no Brasil, será que temos algo assemelhado? O primeiro ponto interessante de notar é que nós não temos a possibilidade de submeter pessoas com menos de 18 anos ao sistema de justiça criminal. Mas atenção, isso não significa dizer que não haja um sistema de responsabilização de adolescentes por atos que eventualmente sejam equiparados a crimes. O nosso sistema nomina essas expressões como um adolescente em situação de conflito com a lei, é assim que se nomina a situação do adolescente, que geralmente se fala como adolescente infrator, melhora a expressão adolescente em conflito com a lei, o que permite acionar um sistema socioeducativo, em que esse adolescente pode ser responsabilizado por seus atos, inclusive com a imposição de medidas de eventual responsabilização. Entre nós, legalmente falando, é criança a pessoa até os seus 12 anos de idade. Até os 12 anos de idade, uma pessoa não pode ser responsabilizada pessoalmente por atos que eventualmente venha a praticar. É possível responsabilizar no plano civil, ou seja, fora da responsabilidade criminal, os representantes legais, os responsáveis legais dessa criança. Mas a criança em si não pode ser responsabilizada. Essa pessoa pode ser responsabilizada quando ingressa na adolescência, entre os 12 anos até alcançar a imputabilidade penal, 18 anos de idade. As medidas previstas de incidência para eventual responsabilização do adolescente em situação de conflito com a lei podem ser aplicadas, olha que interessante, até os 21 anos de idade. O que eu quero dizer então? A pessoa pode vir a praticar esse ato infracional entre os 12 anos e os 18, e a medida socioeducativa pode ser aplicada até os 21 anos de idade. No Brasil,
A imputabilidade penal, ou seja, a possibilidade de que alguém responda criminalmente apenas a partir dos 18 anos de idade, ela está cravada na Constituição. É aquilo que nominamos como caráter fundamental da imputabilidade. O adolescente colhido na prática de ato infracional, submetido a esse procedimento de apuração de ato infracional, é esse o nome que se dá à investigação preliminar que apura essa possibilidade de prática de ato infracional, ele pode ser submetido a sanções que são as chamadas medidas socioeducativas. O adolescente em conflito com a lei atrai para si, para além das medidas de proteção previstas no ECA, também as chamadas medidas socioeducativas. São 6, vou enumerá-las para vocês. A advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, a inserção em regime de semi-liberdade e até mesmo a medida mais gravosa, que é a internação em estabelecimento educacional. Vale dizer que essa internação se parece muito, e muitas vezes é assim percebida pelo senso comum, com uma prisão, né? Então é quando o adolescente de fato fica lá internado. Eu rememoro aqui uma decisão muito importante tomada no mês de maio do ano passado, quando a primeira turma do Supremo Tribunal Federal se viu envolvida numa deliberação, numa discussão muito interessante, que envolvia inclusive a utilização de algemas a serem impostas por adolescentes. E o ponto aqui é que esse uso excepcional de algemas deve necessariamente reclamar justificativa concreta e limitação ao que seja a sua imposição para a proteção da integridade do próprio adolescente e de sua condução. Claro, né? Se o próprio uso de algemamento reclama proporcionalidade, compreensão e justificativa no caso concreto para adultos, imagine você o quadro de excepcionalidade que isso enseja para a imposição de algemas em relação a esse adolescente. No curso da série, nós nos surpreendemos com uma série de medidas que lá acontecem, como, por exemplo, o ingresso domiciliar na casa do adolescente para a sua prisão, vou colocar aqui entre aspas, a coleta de material genético no curso da investigação desse adolescente e até mesmo aquela cláusula que nós vemos em que os policiais afirmam a chamada cláusula Miranda. Essa é uma expressão tipicamente norte-americana, ou seja, o policial anuncia os direitos da pessoa quando aprende e o faz a esse adolescente. Diferentemente do que acontece no Brasil, a prisão na Inglaterra pode acontecer a par, fora dos casos de uma decisão judicial. No Brasil, somente a prisão em flagrante excepciona a necessidade que a Constituição estabelece de que toda prisão derive de uma ordem judicial escrita e fundamentada. Na Inglaterra, no Reino Unido, como usualmente acontece nos países de common law, a polícia é autorizada a realizar a prisão de alguém, se nomina isso daí de pre-trial detention, naquelas situações em que elas tenham causa provável. Ou seja, ele reúne elementos que eventualmente são indicativos da autoria de uma eventual responsabilidade penal dessa pessoa e a polícia vai lá e realiza a prisão. É bem diferente do que acontece no Brasil. Para além dessa situação, atente para o fato de que na série é realizado um laudo psicológico desse adolescente com uma finalidade bem diferente do que se realiza no Brasil. Lá, o laudo se presta, inclusive, para afirmar a possibilidade ou não dele responder penalmente com a imposição de sanções. Aqui, esse laudo pode ser realizado, mas veja você que com um viés muito diferenciado. Nós estamos falando aqui com um viés protetivo, uma intervenção de acolhimento, proteção e educação desse adolescente que não é responsabilizável penalmente por seus atos. Há uma crítica na doutrina muito interessante, por meio do qual se afirma que o sistema socioeducativo, embora não chamado de sistema de justiça criminal, embora não chamado com a aplicação de penas e sanções criminais, em verdade trata da mesma situação de incidência dos chamados aparatos repressivos do Estado, para usar aqui uma expressão do filósofo Louis Althusser.
E a esses autores se diz que temos no Brasil, apesar de negarmos nominalmente, um sistema penal juvenil. Essa é uma reflexão muito interessante, porque na nossa Constituição se estabelece não apenas o sentido da prioridade absoluta, mas igualmente o vetor interpretativo de máxima proteção de crianças e adolescentes. Tem-se a falsa percepção no debate público que atos infracionais praticados por adolescentes saem sem a devida resposta. E aqui, resposta que eu digo de sancionamento e responsabilização. E aqui é preciso ter em conta um ponto muito relevante. Temos uma promessa inconclusa de cumprimento das disposições do ECA. Em lugar de simplesmente convertermos esse debate de uma maneira reducionista de suas complexidades a uma eventual demanda de maior apenamento de adolescentes, talvez deveríamos estar mais preocupados em estruturar o que seja a política estabelecida, pelo menos desde a Constituição de 1988, de prioridade absoluta, de acolhimento, tratamento e atenção desse adolescente, para que práticas dessa natureza sejam previstas ou minimamente se tenha uma ação preventiva que afaste essa situação. E mesmo nas ações sancionatórias, ou seja, quando se responsabiliza esse adolescente, atenção, não confundam que seja a diversidade da resposta do sistema socioeducativo com uma eventual situação de ausência de resposta. Antes, ao contrário, dado que os vetores de intervenção acontecem com razões distintas do que informam o direito penal da culpa, os cânones do direito penal iluminista e as garantias do devido processo legal do processo penal, nós temos um sistema infracional, sim, que permite respostas, muitas vezes interventivas, e que se pretendem ser mais abrangentes a partir do que seja a intervenção em rede naquele caso do adolescente, que em nada podem ser confundidos com eventual ausência de resposta. Eu não poderia terminar esse vídeo sem abranger aqui o polemicíssimo tema da redução da maioridade penal. Será que ela é uma solução adequada ou presente para a realidade brasileira? Nós já tivemos esse debate no campo legislativo ou mesmo em plataformas políticas por diversas vezes. O obstáculo aqui está justamente naquilo que eu anotei como caráter de fundamentalidade do que seja a imputabilidade penal no Brasil. É a Constituição que crava a imputabilidade penal como cláusula fundamental. Então, ao menos à luz da nossa Constituição, não se poderia promover qualquer tipo de debate ou discussão de alteração legislativa para imposição de direito penal a pessoas menores de 18 anos. E mesmo a eventual proposta de emenda constitucional que trouxesse essa redução da maioridade penal esbarraria no caráter de fundamentalidade dessa cláusula da Constituição. E aí é sempre bom a gente pensar a partir de evidências, né? Vale a pena a reflexão. Países que reduziram a sua maioridade penal não experimentaram ações de melhor prevenção, dissuasão ou evitação de ações violentas por parte dessas pessoas que passaram a serem submetidas ao sistema de justiça criminal. Talvez a resposta esteja em outros pontos, mas talvez isso também seja tema para outro vídeo. Por hora, se você não assistiu essa série, assista lá na Netflix que vale a reflexão. E pense aí como o nosso sistema brasileiro se dissocia, se diferencia de um país de tradição do common law. Melhor, pior, não sei. Vale a pena a gente compreender esses contextos até para poder evitar o que sejam essas tomadas de empréstimo de direitos oriundos de outros ordenamentos e outras culturas jurídicas sem a devida reflexão. Esse tema eu adoro. Se você quiser que eu comente ele num próximo vídeo, o tema dos transplantes legais e das traduções jurídicas, deixa seu comentário aqui que eu estou atento a eles. Um grande abraço, siga aqui comigo no Pensando Direito. Tchau, tchau e até a próxima.